Imagine uma peça tão perfeita que pode girar por 30 anos sem parar. De esferas minúsculas a gigantes de 10 metros que seguram turbinas eólicas, os rolamentos são uma indústria de 120 bilhões de dólares. Mas sua vida começa no caos absoluto. Explosões massivas, fogo infernal e pressão suficiente para esmagar tanques. Como o metal bruto se torna o coração da perfeição. Tudo começa com um estrondo que faz a terra tremer por quilômetros. No coração de minas colossais na Austrália ou no Brasil, o minério de ferro está preso em camadas de rocha que parecem indestrutíveis. Mas a engenharia moderna não conhece limites. Engenheiros geológicos transformam o solo em um tabuleiro de xadrez de precisão cirúrgica. Eles perfuram buracos que descem dezenas de metros nas entranhas da terra. Cada cavidade é preenchida com uma mistura poderosa de nitrato de amônio e óleo diesel. Quando o botão é pressionado, ocorre uma dança de destruição cronometrada em milissegundos. Milhares de metros cúbicos de montanha são transformados em entulho em um piscar de olhos. A energia liberada é equivalente a várias toneladas de dinamite, mas não é um caos aleatório. É uma destruição planejada para libertar o metal que vai sustentar o nosso mundo. Mal a poeira baixa e os gigantes de metal entram em cena. Escavadeiras hidráulicas com braços que parecem prédios em movimento mergulham suas caçambas de 40 toneladas na rocha despedaçada. Elas alimentam caminhões de transporte ultrapesados, máquinas tão grandes que seus pneus são 3 vezes mais altos que um ser humano adulto. Esses monstros de 200 e 300 toneladas rodam o dia inteiro, transportando milhões de toneladas de minério. Cada viagem é um elo em uma corrente que vai transformar pedras brutas em tecnologia de ponta. A escala aqui é tão vasta que o olho humano mal consegue captar onde termina a mina e começa o horizonte. É o início brutal e barulhento de um processo que, no final, será silencioso e suave. Mas essa rocha arrancada da terra ainda está suja e cheia de impurezas. Ela precisa ser refinada, e o primeiro passo é a destruição total. O minério entra em britadores massivos, onde rolos de aço que pesam dezenas de toneladas o esmagam sem piedade. Depois, ele passa por moinhos de bolas, cilindros gigantes que giram sem parar, onde esferas de aço transformam pedras duras em um pó tão fino quanto farinha. Agora entramos no mundo da química mágica. Imagine tentar separar o ferro da areia usando apenas bolhas de ar. Parece impossível, mas é exatamente o que acontece nos tanques de flotação. O pó de minério é misturado com água e produtos químicos especiais. Esses químicos fazem com que as partículas de ferro passem a odiar a água, mas amem o ar. Enquanto isso, a sujeira e a areia continuam mergulhadas. Quando o ar comprimido é injetado no fundo do tanque, milhões de microbolhas sobem para a superfície. Cada bolha atua como um pequeno balão, carregando um pedacinho de ferro para cima. O resultado é uma espuma cinza e vermelha, borbulhando no topo, carregada com 67% de ferro puro. Essa espuma é colhida e levada para filtros de vácuo gigantescos, que sugam toda a água, deixando para trás uma massa úmida e escura. Mas o aço não pode entrar no forno como um pó solto, ele entupiria tudo. Por isso, a indústria usa discos de pelotização. São pratos inclinados e giratórios, onde o pó é jogado com um pouco de água. Pela força da rotação, o pó começa a se agrupar, formando pequenas esferas perfeitas chamadas de okatishi, ou pelotas. Milhões dessas bolinhas rolam para fora dos discos a cada hora, todas com o mesmo tamanho e a mesma umidade. Elas são como sementes de metal, prontas para serem plantadas no calor mais extremo que você possa imaginar. Essas pelotas agora precisam enfrentar o batismo de fogo. Elas entram em fornos rotativos que parecem tubos infinitos de aço incandescente. Lá dentro, o calor chega a 1350 graus Celsius, o suficiente para assar cada pelota e torná-la dura como granito. Mas isso é apenas o aquecimento. O verdadeiro drama acontece no alto forno, uma torre de aço que se eleva centenas de metros no céu. Lá dentro, o minério encontra o carvão coque e o calcário sob um sopro de ar que é mais quente que a lava de um vulcão ativo, atingindo 1980 graus Celsius.
Nesse inferno controlado, o ferro se derrete e escorre para o fundo como um rio de fogo líquido, brilhando em um laranja quase branco. Mas esse ferro ainda é frágil porque tem muito carbono. Ele precisa se tornar aço. Para isso, o ferro líquido é levado para o conversor de oxigênio. Do alto, uma lança de metal desce e dispara um jato de oxigênio puro em velocidade supersônica. O impacto é violento. Chamas gigantescas disparam para o teto da fábrica, enquanto o oxigênio queima as impurezas em segundos. É um espetáculo de luz e calor que transforma o ferro bruto em aço refinado e ultra-resistente. Esse aço líquido é então derramado em moldes resfriados por água, solidificando-se em blocos enormes, conhecidos como tarugos ou placas. É o nascimento oficial do aço que vai compor o rolamento. Daqui para frente, esse metal passará por transformações que exigem uma força que desafia a imaginação, sendo apertado e esticado por máquinas que possuem o poder de 1000 motores de avião. O aço sólido agora entra no reino do poder mecânico puro. Imagine um tarugo de aço gigante sendo esmagado como se fosse massa de modelar. É isso que acontece nos laminadores. Rolos massivos de dezenas de toneladas giram com uma força avassaladora, pressionando o aço quente e forçando-o a se esticar. Com cada passagem, o bloco fica mais longo e mais fino, transformando-se em barras redondas perfeitas. O aço usado aqui não é comum. É uma liga de alto carbono com cromo, um metal secreto que dá ao rolamento a capacidade de não se desgastar, mesmo sob o peso de um navio. Quando essas barras chegam à fábrica de fabricação, elas são inspecionadas por lasers que não aceitam nem o menor erro. Se houver uma rachadura do tamanho de um fio de cabelo, a barra é descartada. As barras aprovadas entram em máquinas de corte hidráulicas automáticas. Com a ajuda de sensores laser, a lâmina desce e corta o aço em pequenos cilindros chamados de blocos. Cada corte é preciso, garantindo que todas as peças tenham exatamente o mesmo peso e volume. É vital que cada cilindro seja uma cópia idêntica do outro, pois na engenharia de precisão, a consistência é a lei absoluta. Esses pequenos blocos cilíndricos são então levados por esteiras para fornos de aquecimento industrial. O metal precisa ficar macio novamente, atingindo um estado onde pode ser moldado, mas sem derreter. É uma preparação crítica para o momento em que o aço será forçado a assumir a forma de um anel, o esqueleto de todo o rolamento. Agora o aço enfrenta a pressão máxima. Os blocos aquecidos são colocados em prensas automáticas que os transformam em anéis sem costura em poucos segundos. O metal é literalmente empurrado para os lados, com uma força que poderia esmagar um tanque de guerra, formando as bases para o anel interno e o anel externo do rolamento. Para garantir que esses anéis sejam fortes o suficiente para aguentar décadas de trabalho, eles passam pelo tratamento térmico. Eles são aquecidos a temperaturas altíssimas e depois resfriados rapidamente em óleo ou água. Isso muda a estrutura interna dos átomos de aço, tornando-os tão duros quanto diamantes industriais. Mas anéis forjados ainda são rústicos. Para que o rolamento gire sem fazer barulho, precisamos de uma superfície que seja tão lisa quanto um espelho. É aqui que entram os robôs de precisão CNC. Com ferramentas feitas de ligas ultra duras, eles removem camadas microscópicas de aço, polindo o diâmetro e a espessura. A pista de rolamento, onde as esferas vão correr, é esculpida diretamente na face do anel. Imagine dividir um fio de cabelo humano em 100 partes. É essa a precisão que os computadores buscam aqui. Qualquer desvio, por menor que seja, criaria vibração e destruiria a máquina em pouco tempo. Para terminar, os anéis passam por um processo de jateamento de granalha, onde milhões de pequenas esferas de aço são disparadas contra o metal em alta velocidade. Isso não apenas limpa qualquer sujeira, mas também fortalece a superfície, preparando o aço para suportar bilhões de rotações ao longo de sua vida útil. É uma combinação de força bruta de forja com a delicadeza de uma cirurgia microscópica. Estamos no estágio final, onde o quebra-cabeça de aço se une. Temos o anel externo, o anel interno e as esferas de aço perfeitamente polidas. Mas há um problema: como colocar as esferas entre dois anéis sólidos de metal sem cortá-los? A solução é uma jogada genial da engenharia. O anel interno é colocado propositalmente fora do centro dentro do anel externo.
criando um espaço em forma de lua crescente. Por esse pequeno buraco, as esferas de aço são despejadas uma a uma, deslizando para dentro da pista, como planetas entrando em órbita. Depois que o número exato de esferas está lá dentro, o anel interno é movido de volta para o centro exato. De repente, as esferas ficam presas, trancadas para sempre entre as paredes de aço. Mas se elas ficarem soltas, elas vão se bater e quebrar. Por isso, os técnicos instalam uma gaiola ou separador, uma peça de metal ou polímero que mantém cada esfera em seu lugar, garantindo que elas nunca se toquem. Com a adição de uma gota estratégica de graxa ou óleo industrial de alta performance, o atrito é praticamente eliminado. O rolamento agora pode suportar cargas de centenas de toneladas, enquanto gira milhares de vezes por minuto em total silêncio. É o triunfo da ordem sobre o caos. Cada componente que nasceu de uma explosão violenta na mina, agora faz parte de uma harmonia perfeita. Ele está pronto para ser instalado em um motor de carro, em um trem de alta velocidade ou em uma estação espacial, garantindo que o movimento nunca pare. O caminho foi longo e extremo. Das profundezas da Terra, onde explosivos rasgaram a montanha, passando pelo calor de 1.600 graus que derreteu a rocha, até as salas limpas onde robôs poliram o aço com precisão de microns. O rolamento que você vê hoje é a prova física do que a humanidade pode alcançar quando une a força da natureza com a inteligência das máquinas. Milhares de toneladas de aço e energia foram concentradas nesta pequena peça para que a nossa civilização possa continuar rodando com suavidade e confiança. No final, o grande segredo da indústria não é apenas o fogo ou o ferro, mas o controle absoluto sobre cada átomo de matéria. O poder da indústria continuará explorando essas fronteiras, onde o impossível se torna realidade. O mundo está em movimento constante e agora você sabe exatamente o que o mantém girando. Você provavelmente passa por eles todos os dias, sem perceber. Eles estão nos portos, nos caminhões e nos armazéns, carregando o sangue da economia moderna. Mas este cilindro de aço de 200 litros não é apenas uma lata gigante, é um cofre de engenharia. Ele precisa sobreviver a quedas, incêndios e pressões internas capazes de explodir um objeto comum. Se ele falhar, o desastre ecológico ou químico é imediato. Como transformamos sucata enferrujada e pedras brutas em um escudo perfeito que custa pouco, mas vale bilhões? A resposta está em um processo onde o metal é torturado, derretido e renascido. Bem-vindos ao poder da indústria. Tudo começa longe da fábrica, em um lugar onde a natureza é desafiada pela força bruta. Imagine uma cratera tão grande que pode ser vista do espaço. Estamos em uma mina de minério de ferro a céu aberto. Aqui, a escala humana desaparece. O processo de nascimento do tambor começa com violência. Engenheiros perfuram a crosta terrestre, inserindo explosivos em pontos calculados matematicamente. Quando a detonação acontece, não é apenas um barulho, é um terremoto controlado que quebra rochas que estavam adormecidas há milhões de anos. A poeira sobe e os monstros mecânicos entram em cena. Escavadeiras hidráulicas com conchas grandes o suficiente para engolir um carro popular inteiro carregam montanhas de terra rica em ferro. Elas alimentam caminhões de transporte, que são verdadeiros edifícios sobre rodas. Cada um desses gigantes carrega até 400 toneladas de rocha. Para você ter uma ideia, isso é o peso de 200 carros empilhados nas costas de um único veículo. Eles rugem para fora da mina, levando a matéria-prima para ser triturada. A rocha é esmagada por mandíbulas de aço até virar pedras menores, prontas para a próxima etapa. Mas o aço moderno tem uma segunda mãe, muito mais caótica: o nosso lixo. Em paralelo à mineração, existe uma operação global de caça ao tesouro. Carros que você dirigiu, geladeiras que conservaram seus alimentos e vigas de prédios demolidos chegam aos pátios de reciclagem. Aqui, a cena é brutal. Trituradores industriais, com dentes de liga metálica indestrutível, devoram um automóvel inteiro em segundos. Vidro, plástico e borracha são separados, deixando apenas o que nos interessa: o aço. É a reciclagem em sua forma mais agressiva e eficiente. O que era um sedã de luxo ou uma máquina de lavar
vira apenas fragmentos metálicos, prontos para serem purificados pelo fogo. Agora entramos no coração da besta, a aciaria. É aqui que a mágica acontece, e o ambiente é hostil a qualquer forma de vida. A sucata e o minério são despejados dentro do forno elétrico, arco. Se você acha que o forno da sua cozinha é quente, tente imaginar uma temperatura de 1.600 graus Celsius. Isso é mais quente do que a lava que escorre de um vulcão ativo. Eletrodos de grafite, grossos como troncos de árvores centenárias, descem sobre a carga metálica. Quando a energia é ligada, não há fogo comum, há relâmpagos. Arcos elétricos de voltagem insana saltam dos eletrodos para o metal, criando um trovão contínuo dentro da fábrica. A energia consumida aqui em 1 hora poderia iluminar uma pequena cidade. Em minutos, a sucata sólida se rende. O metal chora e derrete, transformando-se em uma sopa líquida e brilhante. É uma visão hipnótica e perigosa. Nesse caldeirão, a química é ajustada com precisão de laboratório. Engenheiros injetam oxigênio para queimar impurezas. Eles adicionam temperos metálicos, carbono para dureza, manganês para resistência. É uma receita gourmet, mas cozida no inferno. Quando o aço atinge a perfeição, o forno se inclina e despeja o rio de metal incandescente. Mas o líquido não serve para fazer tambores. Precisamos de forma. O aço escorre para moldes resfriados à água, solidificando-se em longas barras vermelhas, chamadas tarugos. Eles ainda estão brilhando com o calor residual, parecendo sabres de luz gigantes. Mas a jornada de tortura do metal continua. Ele precisa ser esticado. Os tarugos reaquecidos passam por rolos gigantescos, como massas em uma máquina de macarrão titânica. A pressão é esmagadora. O bloco de aço é espremido e alongado, ficando cada vez mais fino e mais comprido. Jatos de água explodem em vapor ao tocar o metal quente, limpando a superfície. No final, o que era um bloco curto e grosso virou uma folha de aço quilométrica, enrolada em bobinas que pesam toneladas. Estas bobinas são a pele do nosso futuro tambor. A bobina de aço chega à fábrica de tambores fria, cinza e pesada. A partir de agora, a força bruta dá lugar à precisão cirúrgica. A bobina é desenrolada por máquinas que alisam o metal, tirando a memória da curva. O aço precisa ficar perfeitamente plano antes de ser cortado. Uma guilhotina industrial entra em ação. Ela não corta devagar, ela golpeia. Vupt! Em uma fração de segundo, uma lâmina de aço temperado fatia a chapa com precisão milimétrica. O tamanho tem que ser exato. Se a chapa for 1 milímetro mais curta, o tambor vaza. Se for 1 milímetro mais longa, a máquina trava. As bordas precisam ser navalhas perfeitas, sem rebarbas ou dentes, porque elas estão prestes a se unir para sempre. A chapa retangular voa pela esteira até a estação de calandragem. Rolos de aço agarram a chapa plana e a forçam a se curvar. O metal resiste, mas a máquina vence, transformando o plano em um cilindro. As duas pontas da chapa se encontram face a face. É hora da solda. Mas esqueça o soldador com máscara e faíscas voando por todo lado. Aqui usamos solda por resistência elétrica. Uma roda de cobre percorre a junção das duas pontas, disparando uma corrente elétrica que derrete as bordas instantaneamente, fundindo-as em uma única peça. Não há adição de material, não há cola. O metal se torna um só. É uma cicatriz que é tão forte quanto a pele original. Imediatamente, uma ferramenta de desbaste passa raspando o excesso, deixando a emenda lisa e invisível ao toque. Agora temos um tubo, mas um tubo é fraco. Se você o chutasse agora, ele amassaria. Precisamos dar a ele uma armadura estrutural. Porque os tambores têm aquelas linhas em relevo no meio. Não é estética, é física pura. O tubo liso entra na máquina de expansão. De dentro para fora, ferramentas hidráulicas empurram o aço, esticando-o para criar anéis salientes, chamados de nervuras de rolagem. O som é de metal gemendo sob pressão, mas ele não quebra. Essas nervuras funcionam como a coluna vertebral do tambor. Elas multiplicam a resistência do cilindro. Sem elas, se você empilhasse 3 tambores cheios, o de baixo seria esmagado como uma lata de refrigerante.
Com as nervuras, a força do peso é distribuída e o tambor aguenta toneladas sobre sua cabeça sem reclamar. Além disso, a máquina cria ondulações menores ao longo do corpo, chamadas de corrugações. Isso endurece a parede do tambor, tornando-a resistente a impactos. Se um tambor cair de um caminhão, ele pode amassar, mas essas ondas ajudam a impedir que ele rasgue e derrame seu conteúdo tóxico ou precioso. É a geometria salvando o dia. E tem um detalhe prático: essas nervuras permitem que um operador role o tambor pelo chão da fábrica com facilidade, já que apenas uma pequena área de metal toca o solo, reduzindo o atrito. Enquanto o corpo ganha músculos em outra parte da fábrica, prensas gigantes estão fabricando as tampas da nossa fortaleza. Chapas de aço entram na prensa. Bum! Com um golpe de centenas de toneladas, o aço é estampado. O fundo e o topo do tambor nascem instantaneamente, mas não basta cortar um círculo. A borda dessas tampas é curvada com precisão microscópica. Elas precisam ter um lábio perfeito para se encaixar no corpo. Nas tampas superiores, a máquina perfura os buracos para as válvulas e insere roscas de aço. Essas roscas são a única entrada e saída do tambor. Elas precisam ser à prova de vazamentos, capazes de segurar vapores químicos sob pressão. Agora vem o casamento final. O corpo cilíndrico, o fundo e a tampa se encontram. E aqui está o segredo mais impressionante do tambor de aço. Na maioria das vezes, não usamos solda para prender o fundo. Usamos força mecânica. A máquina de recravagem, ou shime, entra em ação. Ela agarra a borda do corpo do tambor e a borda do fundo e começa a enrolá-las juntas, uma sobre a outra. É como dobrar um papel 5 vezes, mas feito com aço frio. O metal é dobrado, apertado e esmagado com tanta força que se torna hermético. 7 camadas de aço intercaladas. Nem ar, nem água, nem óleo passam por ali. É um nó de aço que nunca se desfaz. Essa borda reforçada é o ponto mais forte do tambor. É ela que aguenta o impacto se o tambor cair de quina. Sensores a laser verificam cada milímetro dessa junção enquanto o tambor gira. Se houver uma falha da espessura de um fio de cabelo, o tambor é rejeitado. A aposta é alta demais para erros. O tambor é forte, mas o aço tem um inimigo mortal, a ferrugem. O oxigênio do ar quer devorar o metal. Precisamos de uma pele protetora. O tambor entra em um túnel de lavagem. Jatos de água química removem qualquer traço de óleo ou poeira da fabricação. Ele sai brilhando, nu e vulnerável. Imediatamente ele entra na cabine de pintura. Robôs, movendo-se como maestros de uma orquestra, pulverizam tinta em alta velocidade. A tinta é carregada eletricamente para ser atraída pelo metal como um ímã, garantindo que nenhum ponto fique sem cobertura. O tambor gira e em segundos muda de cor. Azul, preto, verde, dependendo da marca do cliente. Mas a tinta ainda está úmida e frágil. O tambor viaja para dentro de um forno gigante, um túnel de calor longo e constante. A tinta não apenas seca, ela cura. Ela se funde quimicamente ao aço, criando uma camada dura, resistente a arranhões e ao sol. Agora ele não é apenas um tanque de metal, é um produto acabado. No final da linha, uma última inspeção. Alguns tambores são escolhidos aleatoriamente para testes destrutivos. Eles são enchidos com água e jogados de alturas absurdas. São inflados com ar até quase explodirem. Eles são torturados para garantir que seus irmãos sobrevivam à viagem real. Olhe para ele agora, brilhante, alinhado em paletes, pronto para o embarque. Milhares deles, idênticos, perfeitos. Eles saem da fábrica para serem enchidos com combustível de aviação, mel, produtos químicos para remédios ou lubrificantes industriais. Este tambor, que começou como uma rocha explodida no deserto e um carro velho triturado, agora é o guardião silencioso da nossa segurança. Ele viaja em navios enfrentando tempestades no oceano, cruza continentes em trens e caminhões e fica armazenado por anos esperando. E ele não falha. Quando você ver um caminhão carregado na estrada, lembre-se do calor do forno elétrico, do golpe da prensa e da precisão da solda. O mundo moderno é construído sobre coisas que ignoramos. E este cilindro de aço é a prova de que, com engenharia suficiente, até o objeto mais simples pode se tornar uma obra-prima de resistência.
Curta o vídeo e se inscreva no Poder da Indústria, porque a jornada de como o mundo é feito está apenas começando. O Saara não é apenas areia, é uma máquina de triturar geológica que avança para o sul, devorando a terra viva. Paredes de concreto e bilhões de dólares em tecnologia falharam em pará-lo, mas o Chad fez uma aposta final de 7 milhões de dólares, lançar um fantasma biológico na zona da morte. Porque uma criatura extinta há 30 anos, transportada como carga militar, conseguiu o que nenhuma barragem moderna fez. A resposta sobre como uma simples pegada pode reviver um planeta começa agora. Para compreender a insanidade desta missão, precisamos primeiro medir o tamanho do monstro que estamos enfrentando. O território do Chad é colossal, superando a soma dos estados do Texas e da Califórnia. No entanto, 60% desta nação já foi engolida e está morta, coberta pelas dunas escaldantes do deserto do Saara, o lugar mais quente da superfície da Terra. A situação é crítica, porque os outros 30% do país estão balançando à beira do abismo, prestes a se transformar em poeira estéril. O som do desastre é silencioso, mas visível. O solo estala sob os pés como escamas de peixes secas, a prova física de que a umidade foi drenada até a última gota. Rios que antes corriam com força agora são apenas cicatrizes na paisagem. O Lago Chad, que já foi a fonte de vida para milhões de pessoas, encolheu drasticamente, reduzido a 1/10 do seu tamanho original desde a década de 1960. É um colapso total do sistema. Tentaram de tudo. Bombearam água das profundezas, plantaram sementes com máquinas pesadas e ergueram barreiras artificiais contra o vento. Cada projeto humano falhou contra a força bruta da natureza. O Saara continuou seu avanço, como um moedor gigante. Foi neste cenário de terra arrasada que os engenheiros perceberam que a força bruta mecânica não funcionaria. Eles precisavam de uma tecnologia que conhecesse o terreno, uma unidade autônoma capaz de operar onde o aço derrete e os motores falham. A solução não veio de uma fábrica, mas da evolução. Conheçam o Oryx de cimitarra. Aos olhos de um leigo, é um antílope com chifres curvos como espadas de guerreiros, mas sob a ótica da engenharia, ele é uma máquina biológica de precisão. Seu corpo é revestido por uma pelagem branca prateada, que funciona como um escudo térmico, refletindo a radiação solar brutal para longe de seus órgãos vitais, enquanto a maioria dos mamíferos entraria em colapso tentando se resfriar. O Oryx possui um sistema interno de regulação térmica que beira a ficção científica. Ele não transpira sob o sol de 46 graus Celsius. Em vez de perder água preciosa, ele simplesmente eleva sua temperatura corporal, operando em níveis de calor que matariam outros seres, conservando cada gota de fluido. Ele não precisa de estradas. Seus cascos largos são ferramentas de escavação, e seu nariz age como um sensor, vasculhando profundamente na areia em busca de raízes e tubérculos, as únicas fontes de água onde nada mais sobrevive. No entanto, essa maravilha tecnológica foi desativada pela ação humana. Caçados implacavelmente por seus chifres e carne e expulsos pela agricultura, os Oryx desapareceram do mapa. No ano 2000, a União Internacional para a Conservação da Natureza declarou a espécie oficialmente extinta na natureza. Sem eles, o escudo biológico do Saara caiu. Sem seus cascos para arar a terra, o solo selou, a grama morreu e a areia tomou conta. Para reverter o apocalipse, seria necessário reiniciar essa tecnologia perdida. O renascimento não começou no calor, mas no gelo. A operação de resgate teve início nos laboratórios de alta tecnologia do Instituto Smithsonian, nos Estados Unidos, onde a temperatura é mantida a menos 196 graus Celsius. Foi lá, em tanques de nitrogênio líquido, que o código genético foi preservado. Cientistas desenvolveram uma técnica revolucionária de inseminação artificial sem anestesia. Isso foi uma necessidade absoluta de engenharia, pois anestesiar um animal de 200 quilos sob estresse poderia causar um choque térmico fatal. Com essa nova tecnologia, a taxa de sucesso da reprodução subiu para mais de 70%.
O esperma de 120 oryx, armazenado no frio criogênico, viajou dos Estados Unidos, da França e de Abu Dhabi até o coração da África. Isso permitiu restaurar a diversidade genética para mais de 90% da população original, garantindo que os novos rebanhos não fossem cópias fracas, mas guerreiros robustos. Foi uma logística militar. Cargas vivas voando milhares de quilômetros em aviões cargueiros, transportando a biologia de volta ao seu campo de batalha. O custo de transporte foi reduzido em 80% graças a essa biotecnologia, provando que a ciência moderna era a chave para destravar o passado. O local escolhido para o desembarque foi a reserva de Ouad Rimé Ouad Achim. Estamos falando de uma área colossal de 77 mil quilômetros quadrados, um terreno maior que a Irlanda inteira. 7 milhões de dólares foram investidos na primeira fase para construir estações, centros de monitoramento via satélite e campos de adaptação. Em março de 2016, os primeiros 21 oryx pousaram em solo chadiano. Cada animal era uma peça de equipamento valiosa, equipado com um colar GPS de alta tecnologia, avaliado em mais de 2 mil dólares. Esses dispositivos transmitiam localização, frequência cardíaca e temperatura através da rede de satélites Iridium. Mas o deserto é uma fornalha que não perdoa erros de cálculo. A euforia inicial, marcada pelo nascimento do primeiro filhote 6 meses depois, logo se transformou em alerta vermelho. Em poucos meses, 1/3 dos animais havia perecido. O calor do Saara é impiedoso. Durante o dia, as temperaturas do solo sobem tanto que chegaram a queimar os componentes eletrônicos dos colares. O vento soprava a 49 graus Celsius. À noite, predadores como chacais arrastavam os filhotes enfraquecidos, deixando para trás apenas o sinal piscante do GPS sob o céu estrelado. A missão estava à beira do fracasso, mas a equipe técnica não recuou. Eles perfuraram poços artificiais com dezenas de metros de profundidade para trazer água à superfície. Eles moveram a zona de operação para o sul, onde a vegetação ainda resistia, e treinaram os animais para viverem à noite, evitando o sol letal. A taxa de sobrevivência subiu de 65% para 90%, e então o sistema começou a funcionar. Aqui entramos na matemática visual da terraformação. O que nenhuma máquina humana conseguiu fazer em escala, o Oryx fez apenas existindo. Tudo começa com a física de um casco. Quando um Oryx deita para descansar no calor de 49 graus, seu corpo pesado cria pequenas depressões, microbacias na areia. Pode parecer irrelevante, mas quando a chuva rara finalmente cai, essas covas seguram cada gota preciosa, impedindo que a água escorra ou evapore instantaneamente na superfície dura. Esses poços minúsculos tornam-se oásis microscópicos. O simples ato de caminhar com seus cascos largos quebra a crosta dura do solo seco, permitindo que a terra respire, que o ar penetre e que a umidade desça para as camadas profundas. É a aeração natural em escala industrial. E a eficiência continua. Cada rebanho é uma unidade móvel de semeadura. Sementes grudam na pelagem dos animais e caem quilômetros adiante. Um rebanho de apenas 30 cabeças pode espalhar 500 sementes por dia. Se apenas 5% delas criarem raízes, a paisagem muda. O esterco dos animais, rico em nitrogênio, fósforo e potássio, reintroduz nutrientes essenciais, alimentando micróbios e permitindo que as raízes se fixem. O ciclo da vida foi reiniciado pela presença de seus engenheiros originais. Os resultados desafiaram todas as projeções. De um início trágico, a população selvagem explodiu. Em 2023, mais de 350 oryx haviam sido reintroduzidos, e a população total na natureza ultrapassou 500 cabeças, com mais de 150 nascimentos naturais. Esse sucesso forçou a União Internacional para a Conservação da Natureza a reescrever seus registros, mudando o status do oryx de extinto na natureza para ameaçado, um feito histórico de reversão da extinção. Mas o impacto geográfico é ainda mais vasto. O sucesso no Chad ativou uma reação em cadeia em todo o norte da África. No Níger, a reintrodução começou em uma área de 37 mil milhas quadradas. Na Tunísia, as reservas de Bou Hedma e Sidi Toui abrigam agora o rebanho mais estável da região.
O objetivo para 2030 é reconectar todo o cinturão do Saara, permitindo que os Oryx migrem livremente através das fronteiras pela primeira vez em 50 anos. E em 2023, o Chad liberou 10 Adax, outro antílope raro, provando que o ecossistema está pronto para sustentar mais vida. 7 milhões de dólares, décadas de pesquisa em laboratórios congelados, satélites orbitando a Terra. Todo esse aparato tecnológico colossal foi mobilizado para devolver ao deserto algo incrivelmente simples, a marca de um casco na areia. Quando olhamos para os dados hoje, vemos o Saara recuando nestas áreas, não porque construímos barreiras de concreto, mas porque devolvemos ao sistema sua peça-chave. O Oryx não é apenas um sobrevivente, ele é a prova de que a tecnologia mais avançada para salvar o planeta não precisa ser inventada. Ela já existe há milhões de anos. A natureza não precisa que a salvemos com nossas máquinas. Ela só precisa que devolvamos suas próprias ferramentas para que ela possa curar a si mesma. O deserto está vivo novamente. Imagine uma inclinação de 159%. Isso não é uma estrada, é uma parede vertical de rocha nos Alpes suíços. Aqui a gravidade não perdoa, e um erro de cálculo significa o fim. No entanto, engenheiros decidiram suspender um sistema de transporte de 800 metros de altura neste abismo, onde é impossível até ficar de pé, como ancorar toneladas de aço em um penhasco vertical. Bem-vindos à construção mais extrema do mundo. Estamos diante de um desafio que a natureza nunca pretendeu que fosse vencido. O cenário é a região sul da Suíça, um dos terrenos mais acidentados e hostis da Europa. A missão parece suicida: construir uma linha de teleférico chamada Stechelberg-Müren, que se estende por mais de 1,1 quilômetro de distância. Mas a distância não é o problema. O problema é que, nesse trajeto curto, a linha precisa subir quase 800 metros de pura elevação. Para colocar isso em perspectiva, estamos falando de cabines que carregam 85 pessoas subindo uma encosta que atinge um gradiente máximo de 159%. É tão íngreme que se você tentasse escalar, cairia para trás. Poucos sistemas de transporte no planeta ousam tentar algo assim. Mas antes que possamos falar sobre cabines ou cabos, precisamos falar sobre o chão, ou melhor, a falta dele. A milhares de metros acima do nível do mar, não existe terra plana. O solo é rocha nua, exposta aos ventos ferozes e à neve pesada. Engenheiros veteranos tiveram que tomar uma decisão ousada: projetar uma inclinação de 60 graus. É o único desenho que a montanha aceita, mas para construir as estações, eles precisam criar uma plataforma onde só existe precipício. A solução é bruta, é explosiva. Eles usam detonação controlada para esculpir a montanha. Não é apenas explodir pedras, é cirurgia geológica. Os trabalhadores perfuram uma grade de buracos na rocha, espaçados entre algumas dezenas de centímetros a mais de 1 metro. Dentro de cada buraco, vai uma quantidade de explosivo calculada com precisão farmacêutica. O objetivo não é apenas quebrar a pedra. Se a explosão for muito forte, ela pode criar rachaduras profundas na montanha, desestabilizando a própria base onde a estação vai ficar. Por isso, as explosões são disparadas em sequência, uma cascata de força, e não todas de uma vez. É uma dança perigosa de fogo e pedra para rebaixar o terreno exatamente para o nível do projeto. Quando a poeira baixa, toneladas de rocha quebrada são removidas, revelando finalmente uma superfície nivelada. A fundação foi conquistada à força. Agora que temos um local para construir, surge um problema logístico que faria a maioria das empresas desistir. Estamos isolados nas nuvens. Não há estradas aqui. Nenhum caminhão de cimento consegue subir uma parede vertical. Nenhum guindaste gigante pode dirigir até o local. Como levar milhares de toneladas de aço e concreto para o topo de uma agulha de pedra? A resposta dos engenheiros é construir um sistema de transporte apenas para construir o sistema de transporte. Eles instalam um teleférico temporário. Pense nisso como uma artéria vital feita de aço, bombeando materiais para o coração da obra. Este não é um passeio turístico, é um sistema de logística aérea bruta. Cada viagem deste elevador de carga carrega entre 1 e 3 toneladas de material. Vigas de aço, sacos de cimento, formas de madeira e até pequenas máquinas são amarradas a paletes e lançadas no vazio.
A viagem é lenta e agonizante, com vãos que se estendem por centenas de metros sobre o terreno puro. Cada carga leva de 20 a 40 minutos para chegar ao destino. E o maior inimigo aqui é o vento. A essa altitude, uma rajada forte pode transformar uma carga de 3 toneladas em um pêndulo mortal. Os operadores precisam planejar cada levantamento com cuidado obsessivo, monitorando o clima segundo a segundo. Se o vento soprar muito forte, a obra para. Tudo depende desse fio de aço provisório. É a única ligação entre a civilização e o canteiro de obras no céu. Com os materiais finalmente chegando ao topo, começa a construção da estação. Este edifício não é apenas uma sala de espera, é uma âncora. Ele precisa segurar a força titânica dos cabos que tentarão puxá-lo montanha abaixo. A equipe define a linha central do edifício com precisão de laser e começa a perfurar o leito rochoso. Eles inserem hastes de ancoragem de aço profundamente na pedra sólida. É como se estivessem aparafusando a estação ao esqueleto do planeta. Uma vez que as fundações estão presas, começa o vazamento de concreto. Mas a altitude traz outro desafio, o frio extremo. O concreto é temperamental. Se congelar antes de curar, ele perde a força. A equipe precisa compactar o concreto com cuidado e controlar rigorosamente o tempo e a temperatura. É uma corrida contra o clima. Eles constroem pisos, vigas e paredes de suporte, que formam o esqueleto da estação. Sobre esse concreto, eles instalam grandes bases de aço e quadros de suporte para os equipamentos mecânicos. Aqui, a precisão é tudo. Eles estão ajustando pólias e engrenagens gigantes a milhares de metros de altura. Se cometerem um erro de alinhamento agora, não há como chamar um caminhão de serviço para consertar depois. Reparos aqui são quase impossíveis. Por fim, a estação recebe sua pele externa. Painéis de metal e vidro. Isso não é estética, é um escudo. Essa armadura protege o maquinário sensível contra ventos uivantes, gelo e neve pesada, permitindo que o sistema opere no inferno branco dos Alpes. Enquanto a estação luta contra o frio na montanha, a verdadeira espinha dorsal do projeto está nascendo em uma fábrica distante. Estamos falando dos cabos de aço. Este é o coração de todo o sistema. Um cabo de teleférico não é uma barra sólida. Se fosse, quebraria na primeira curva. Ele é uma maravilha da flexibilidade e força. Aço de alta resistência é puxado em fios finos, com diâmetros precisos. Em seguida, máquinas colossais torcem esses fios juntos, em um padrão complexo para formar pernas de cabo. É como uma corda, mas feita de metal indestrutível. Durante a torção, a tensão de cada fio individual é monitorada continuamente. Se um fio estiver mais frouxo que o outro, a carga não será distribuída igualmente e o cabo pode falhar. O cabo passa então por sistemas de prensagem e compactação para estabilizar sua estrutura interna. Alguns são revestidos com camadas protetoras para resistir à corrosão da umidade alpina. O resultado são carretéis maciços de cabo, cada um pesando dezenas de toneladas. E agora eles precisam sair da fábrica. O transporte é uma missão por si só. Esses carretéis gigantes são carregados em reboques especiais de plataforma baixa. O caminhão precisa navegar por estradas estreitas e curvas fechadas, rastejando em direção à montanha. Embora a fábrica esteja a apenas cerca de 40 quilômetros do local da construção, a viagem pode levar uma semana inteira. É um desfile lento de peso bruto, movendo-se com cuidado cirúrgico para não tombar nas estradas sinuosas. Chegamos agora a uma das fases mais visuais e perigosas, a montagem das torres. As torres de teleférico não vêm prontas. Elas são gigantescas demais. Elas são fabricadas como módulos de aço individuais na fábrica, pré-perfurados para parafusos com precisão milimétrica. Cada peça deve se encaixar perfeitamente na outra. Mas como você monta uma torre de aço em uma encosta onde não há espaço para um guindaste? Você usa um guindaste que voa. Cada seção da torre é levada por um helicóptero. Imagine a cena, um helicóptero pairando no ar rarefeito, segurando um módulo de aço de várias toneladas, enquanto trabalhadores no solo tentam guiá-lo para a posição correta. O vento dos rotores, o barulho ensurdecedor, o abismo logo ao lado.
Assim que o módulo toca a base, a equipe corre para prendê-lo com centenas de parafusos de alta resistência. Eles usam chaves de torque para apertar cada parafuso a um valor exato. Não é força bruta, é precisão calibrada. Antes de trazer a próxima peça, eles usam equipamentos de topografia para verificar o alinhamento vertical da torre. Um erro de milímetros na base se tornaria um desvio de metros no topo. No topo da torre, eles instalam os rolos de guia. São conjuntos de roldanas que pesam centenas de quilogramas. Sua posição deve ser perfeita para que o cabo passe suavemente. Se estiverem desalinhados, o cabo se desgastará rapidamente, colocando tudo em risco. É um jogo de Lego para gigantes, jogado na beira do precipício. A estrutura está pronta. Agora vem o sangue do sistema, o cabo principal. Mas você não pode simplesmente puxar um cabo de aço titânico morro acima. Ele é pesado demais. A instalação é feita em etapas como uma boneca russa. Primeiro, um helicóptero ou guincho leva uma corda temporária fina e leve através das torres. Usando essa corda leve, a equipe puxa uma corda um pouco mais grossa e depois outra e outra, degrau por degrau, aumentando o tamanho e a carga. Finalmente, eles têm uma corda forte o suficiente para puxar o monstro, o cabo principal de aço. Guinchos de alta capacidade na estação puxam com força bruta, enquanto sistemas de freio na outra ponta seguram o cabo para que ele não deslize descontrolado. Durante todo esse processo, o cabo nunca deve tocar o solo ou roçar nas pedras. Isso danificaria os fios externos. Ele deve flutuar, suspenso no ar. A velocidade é lenta, monitorada metro a metro. Quando o cabo finalmente percorre todo o trajeto, chega o momento da verdade, a emenda. As duas pontas do cabo precisam ser unidas para formar um loop infinito. Não há solda aqui. O aço perderia sua têmpera com o calor. A união é feita manualmente. É uma arte chamada splicing. Trabalhadores em plataformas suspensas, balançando sobre o abismo, desenrolam os fios de aço das pontas do cabo e os entrelaçam uns nos outros, seguindo um padrão matemático complexo. É um trabalho manual e insano. Eles estão tecendo aço com as próprias mãos. Quando o cabo é esticado sob tensão, os fios se apertam uns contra os outros. A própria força que tenta separar o cabo é o que mantém a emenda unida. Não há ponto fraco mecânico. É uma fusão perfeita feita de atrito e geometria. Com o cabo no lugar, faltam apenas os passageiros, ou melhor, as cápsulas que os protegerão. As cabines não são padrão. Elas são projetadas sob medida para esta rota específica, feitas de ligas de alumínio e aço leve. Elas precisam ser leves para não sobrecarregar o cabo, mas fortes o suficiente para resistir a ventos de tempestade. Painéis, pisos de vidro, portas automáticas, tudo é montado na fábrica. O sistema de suspensão que conecta a cabine ao cabo é ajustado com precisão. As cabines são levadas para a base da montanha em veículos especiais e, em seguida, levantadas por helicóptero para serem acopladas ao cabo. O alinhamento aqui é crítico para evitar que a cabine balance ou torça durante a viagem. Em seguida, a alma elétrica é instalada. Sensores, cabos de comunicação e sistemas de controle são conectados. O cérebro do sistema é configurado para gerenciar a velocidade, a aceleração e, o mais importante, a parada. E então começam os testes. O coração mecânico do sistema, motores elétricos potentes e caixas de câmbio gigantes ganha vida. Eles transmitem torque para as polias que movem o cabo. Primeiro, o sistema roda vazio. Depois, vem os sacos de areia. Toneladas de areia são carregadas nas cabines para simular o peso máximo de passageiros. Os engenheiros observam tudo: vibrações, comportamento do vento e a resposta dos freios. Eles testam paradas de emergência na parte mais íngreme da linha, naquela inclinação absurda de 159%. Os freios devem morder o cabo e segurar a carga instantaneamente. Não pode haver deslizamento. Somente quando cada teste é passado com perfeição, o sistema é aprovado. Olhe agora para a montanha. Onde antes havia apenas rocha impiedosa e vento gelado, agora duas cabines futuristas deslizam silenciosamente. Elas sobem a parede vertical como se a gravidade não existisse. 800 metros de subida em minutos.
O que parece mágica é, na verdade, o triunfo da engenharia, do aço e da coragem humana sobre a força bruta da natureza. Bem-vindos ao topo do mundo. Você já tentou imaginar o silêncio absoluto descendo sobre as fábricas do mundo? Tente visualizar linhas de montagem colossais paralisadas, motores gigantescos cessando seu rugido e edifícios inteiros oscilando perigosamente ao vento. O sistema industrial global entraria em colapso instantâneo. E a causa desse cenário apocalíptico não seria uma guerra ou um vírus digital, mas a ausência de uma peça de metal menor que a unha do seu dedo mínimo. Como é possível que a nossa civilização inteira, com seus arranha-céus e jatos supersônicos, dependa da integridade de algo tão pequeno e aparentemente insignificante? Estamos falando de uma indústria que movimenta mais de 100 bilhões de dólares por ano, sustentada por um componente que a maioria ignora. Anualmente, a humanidade consome mais de 2 trilhões de parafusos. Se somássemos o peso dessa produção, teríamos o equivalente a milhares de aviões comerciais empilhados. Mas não se engane pelo tamanho. Um desvio na fabricação não maior que a fração de 1/1000 de polegada pode transformar este pequeno objeto em um perigo oculto, causando falhas muito mais graves do que a maioria das pessoas jamais esperaria. Para entender esse poder notável, vamos desmontar cada estágio desse processo brutal, revelando como transformamos a poeira da Terra na espinha dorsal da indústria moderna. Bem-vindos ao canal Poder da Indústria. A jornada deste herói invisível não começa em uma oficina limpa e silenciosa, mas a centenas de quilômetros da civilização, em vastas minas de minério de ferro a céu aberto. Aqui, a escala é tão imensa que os humanos parecem formigas. Camadas de solo são removidas por escavadeiras hidráulicas titânicas para expor o corpo do minério. Enormes perfuratrizes rotativas abrem buracos profundos na rocha, onde explosivos industriais são cuidadosamente carregados. Quando a detonação acontece, não é apenas um barulho, é um terremoto controlado que estilhaça formações rochosas sólidas que existiam há milhões de anos. A rocha quebrada é então levantada e carregada em caminhões de transporte gigantescos, verdadeiros monstros sobre rodas capazes de carregar entre 200 e 400 toneladas de material em uma única viagem. O destino é a estação de britagem primária. Trituradores de mandíbula, com força suficiente para mastigar um carro compacto, reduzem o minério a pedaços menores. Em seguida, trituradores de cone refinam ainda mais os fragmentos, garantindo um tamanho uniforme adequado para a próxima fase. Mas o minério virgem não está sozinho. A maioria das usinas siderúrgicas adiciona sucata de aço reciclada à mistura, restos de edifícios demolidos, automóveis aposentados e máquinas industriais desgastadas. Antes de entrar na fornalha, tudo isso é retalhado em pedaços menores para facilitar o derretimento e garantir o controle preciso das proporções da mistura. A pedra fria e o metal retorcido estão prestes a enfrentar o inferno. O minério e a sucata são transportados para a usina siderúrgica e alimentados em altos fornos que operam a temperaturas superiores a 1480 graus Celsius. Isso é mais quente do que a lava expelida por muitos vulcões ativos. Junto com coque e calcário para remover impurezas, a carga sólida se rende ao calor e se transforma em ferro gusa fundido. O metal líquido brilhante é então derramado em um forno conversor, onde oxigênio puro é injetado a uma pressão extremamente alta. Essa tempestade de oxigênio refina a composição química, transformando o ferro bruto em aço de alta qualidade. O aço fundido, agora uma sopa incandescente de potencial industrial, é despejado em moldes de fundição contínua. Ele se solidifica em tarugos quadrados ou planos que irradiam uma luz vermelha intensa, visível a centenas de metros de distância. Assim que atingem a solidez adequada, esses tarugos avançam para a linha de laminação a quente. Cilindros de aço massivos comprimem o metal, esticando-o como se fosse massa de modelar, transformando blocos pesados em barras longas e finas, com seções transversais precisas, até alguns milésimos de polegada. A qualidade do tarugo nesta fase determina diretamente a dureza, a elasticidade e a vida útil de cada parafuso que será feito a partir dele.
Mesmo uma variação minúscula na composição do aço pode criar fraquezas ocultas, levando a parafusos que entortam, quebram ou espanam sob o estresse do mundo real. Dependendo do produto final, as fábricas selecionam aço carbono ou aço liga, contendo elementos como boro ou cromo, para garantir resistência à tração ideal. Quando os tarugos atendem aos padrões, são reaquecidos a cerca de 1.250 graus Celsius para torná-los mais maleáveis e passam por pares de cilindros de laminação que os esticam em hastes de aço que se estendem por centenas de metros. Essas longas bobinas passam por caixas de água de circuito fechado para um resfriamento controlado, refinando a estrutura interna do grão do metal e aumentando significativamente sua força. O produto final é uma bobina de fio de aço com uma superfície limpa e diâmetro preciso, pronta para assumir a forma que todos conhecemos. As bobinas de fio de aço chegam à fábrica de parafusos e são montadas em um suporte de alimentação dedicado. O fio é desenrolado continuamente, endireitado e esticado para eliminar qualquer curvatura residual. Imediatamente depois, um sistema automatizado posiciona o fio sob lâminas de corte integradas, fatiando em segmentos curtos com precisão milimétrica. Agora entramos no estágio mais crítico e violento da linha de produção, o cabeçalho a frio. Aqui não há calor, apenas força bruta e velocidade alucinante. É aqui que nasce a cabeça reconhecível do parafuso. Durante o primeiro impacto, a peça bruta é comprimida para formar o pescoço. Imediatamente depois, um golpe ainda mais forte remodela o topo em uma cabeça arredondada ou plana. Se o parafuso exigir uma fenda cruzada, Phillips ou um soquete hexagonal, um punção adicional crava o recesso preciso, onde uma chave de fenda poderá se encaixar. Todo o processo acontece tão rapidamente que o olho humano mal consegue perceber. Cada golpe leva apenas alguns milésimos de segundo. Uma máquina de cabeçalho a frio de médio porte pode produzir de 300 a 600 parafusos por minuto, enquanto linhas industriais maiores atingem velocidades surpreendentes de 1.000 a 2.200 peças por minuto. Imagine uma metralhadora disparando metal. É assim que a máquina cospe milhares de peças a cada 60 segundos, operando continuamente por horas sem interrupção. Com a cabeça formada, as peças avançam para o estágio de laminação de rosca. É aqui que ocorre uma mágica da engenharia. Ao invés de cortar as roscas com um torno, removendo o material e enfraquecendo a peça, a fabricação moderna depende da laminação a frio. Este processo transforma uma simples haste de metal em um componente capaz de prender estruturas inteiras. Dentro da máquina, cada peça é posicionada entre duas matrizes planas, gravadas com padrões de rosca, uma fixa e outra movendo-se para frente e para trás. À medida que a peça rola entre elas, sob enorme pressão, o metal é forçado a fluir para as ranhuras das matrizes. Em menos de um segundo, roscas perfeitamente elevadas são formadas. O resultado é um parafuso com acabamento superficial mais liso e uma resistência à tração 20 a 30% maior do que a das roscas cortadas convencionalmente. Isso acontece porque a estrutura de grãos do metal é comprimida e alinhada em vez de ser cortada. Graças a essa vantagem, quase todos os parafusos usados em automóveis e aeronaves são feitos assim. Uma máquina padrão pode processar centenas a milhares de peças por minuto, produzindo roscas tão afiadas e uniformes que estão quase prontas para uso. O princípio é idêntico ao de uma tampa de garrafa, mas projetado para suportar milhares de quilos de força. O parafuso pode parecer completo agora, mas se fosse usado neste estado, falharia. Para atingir a resistência mecânica necessária, ele deve passar por um dos passos mais críticos, o tratamento térmico. Os parafusos são espalhados uniformemente em uma correia transportadora e alimentados em um forno contínuo. Lá dentro, a temperatura atinge entre 800 e 900 graus Celsius. Esse calor infernal é alto o suficiente para alterar completamente a estrutura interna do aço. Os átomos de ferro e carbono se reorganizam em uma nova forma cristalina. Para evitar a oxidação, esse processo ocorre em uma atmosfera controlada. Assim que saem da zona de alta temperatura, os parafusos são rapidamente resfriados em um banho de óleo ou polímero.
Essa queda súbita de temperatura, de quase 900 graus para menos de 100 graus em um instante, congela a estrutura do aço, tornando-o significativamente mais duro. No entanto, neste estado endurecido, o metal também se torna quebradiço como o vidro e propenso a rachar sob impacto. O processo ainda não terminou. Para atingir o equilíbrio perfeito entre dureza e tenacidade, os parafusos são colocados em um forno de revenimento, operando a uma temperatura muito mais baixa, geralmente entre 150 e 250 graus Celsius. Este estágio alivia as tensões internas, reduz a fragilidade e melhora a ductilidade. É esse equilíbrio delicado que permite que um pequeno parafuso segure máquinas pesando várias toneladas. Um desvio de apenas algumas dezenas de graus durante o revenimento pode reduzir a resistência do parafuso em 30 a 40%. Ao sair do forno, a superfície de cada parafuso está coberta de fuligem e óxido escuro. Se deixados assim, enferrujariam em poucas semanas ao ar livre. Eles precisam de uma armadura. Milhares de parafusos são carregados em um tambor rotativo e submersos em uma solução desengordurante para remover óleo e resíduos. O metal volta a brilhar, limpo. Em seguida, vem a galvanoplastia. O tambor atua como cátodo, enquanto grandes placas de zinco servem como ânodo. Quando uma corrente elétrica é aplicada, íons de zinco migram e se ligam às superfícies dos parafusos, formando um revestimento protetor de apenas 5 a 10 microns de espessura. Isso é até 20 vezes mais fino que um cabelo humano. Apesar de sua espessura microscópica, essa camada estende dramaticamente a vida útil do parafuso, prevenindo a ferrugem por anos. Após o revestimento, os parafusos passam pela passivação, onde uma reação química cria um filme ultra fino, que estabiliza a cor e aumenta ainda mais a resistência à corrosão. Finalmente, a secagem centrífuga em alta velocidade remove qualquer resíduo químico, deixando cada parafuso com aquele acabamento brilhante característico. Agora, o teste final. Apenas os perfeitos sobrevivem. Em fábricas modernas, milhares de parafusos são despejados em um alimentador vibratório que os alinha um por um em um sistema de inspeção óptica. Cada parafuso gira em uma mesa de vidro de alta velocidade, iluminado por potentes luzes LED e escaneado por múltiplas câmeras industriais. Cada detalhe, comprimento, diâmetro, profundidade da cabeça, precisão da rosca, é medido ao nível do micron. Se um parafuso apresentar a menor falha, como uma cabeça deformada ou rosca incompleta, um jato de ar o remove instantaneamente da linha. O sistema pode inspecionar dezenas de milhares por hora, mantendo uma precisão muito além da capacidade humana. Aqueles que passam são classificados e embalados automaticamente. Imagine agora um desses parafusos. Ele saiu de uma explosão em uma mina, foi derretido a temperaturas vulcânicas, golpeado com força brutal, esmagado em forma de espiral, queimado, congelado e revestido com uma armadura microscópica. Agora, ele cai na palma da mão de um engenheiro aeronáutico. Ele será parafusado na asa de um avião comercial ou na base de uma máquina industrial crítica. Este pequeno componente de metal é o elo que mantém unidos milhares de estruturas, operando silenciosamente todos os dias. Um único parafuso defeituoso pode paralisar uma linha de produção inteira ou causar uma catástrofe. Mas um perfeitamente feito cumpre seu dever por anos. Despercebido, mas indispensável. Ele é o verdadeiro poder da indústria. Da próxima vez que você se sentar em uma cadeira ou entrar em um carro, lembre-se da jornada épica que mantém o seu mundo unido. Em apenas 3 anos, a China consumiu mais cimento do que os Estados Unidos durante todo o século XX. É uma estatística que desafia a compreensão. Esta indústria movimenta anualmente mais de 200 bilhões de dólares e produz 2,1 bilhões de toneladas de material. Mas como é que montanhas sólidas são transformadas em rios de pedra líquida para criar as megacidades do futuro? A resposta está numa máquina global que queima a 1.400 graus e nunca, jamais dorme. Tudo começa num lugar onde a escala humana desaparece diante da geologia. Estamos nas vastas cadeias de montanhas de calcário que cercam as zonas industriais da China. Este não é apenas um local de extração, é o ponto de origem de 75 a 80% de todo o betão que sustentará arranha-céus e pontes.
Para alimentar uma indústria desta magnitude, não basta recolher pedras soltas. É necessário mover a própria terra. Engenheiros geológicos transformam a encosta da montanha num tabuleiro de xadrez mortal. Eles perfuram uma grelha precisa de buracos, cada um mergulhando entre 8 e 12 metros na rocha dura. Não há espaço para erros aqui. A profundidade e o ângulo são calculados matematicamente para garantir que a montanha se quebre exatamente como planeado. No interior destes poços, equipas especializadas inserem explosivos de emulsão ou ânifo, conectados a detonadores elétricos. O silêncio da pedreira é apenas uma ilusão temporária. Quando as sirenes tocam, o ar enche-se de tensão. A sequência de detonação é acionada. Numa fração de segundo, a física assume o controle. Uma parede inteira de rocha sólida é pulverizada, libertando milhares de toneladas de material bruto numa nuvem de poeira e trovão. Assim que a poeira baixa, revela-se a nova face da montanha, agora fragmentada. É aqui que entram os titãs mecânicos. Escavadoras gigantescas, com lagartas mais altas que um homem, avançam sobre os escombros. Elas carregam caminhões basculantes com capacidade para 40 a 60 toneladas de cada vez. O chão treme enquanto estes veículos monstros transportam a carga para os transportadores primários. Mas nem todas as pedras cooperam. Alguns pedregulhos são simplesmente grandes demais, desafiando até as máquinas mais fortes. Para estes, rompedores hidráulicos entram em ação ali mesmo, no local, partindo-os com uma força violenta para garantir que nada bloqueie o fluxo que está prestes a começar. A rocha bruta, agora arrancada do seu descanso milenar, inicia uma viagem sem retorno. A primeira paragem é a estação de britagem, onde a violência bruta da explosão é substituída pela violência mecânica da precisão. Trituradores de mandíbula que funcionam como bocas de aço insaciáveis, ou trituradores de martelo rotativos atacam a rocha. O som é ensurdecedor, pedra contra metal, milhares de vezes por minuto. O objetivo é implacável: reduzir pedregulhos do tamanho de carros para pedaços uniformes, menores que 100 milímetros. Mas o calcário não viaja sozinho. De pedreiras vizinhas, escavadoras de caçamba extraem argila, um ingrediente vital que não requer explosivos, mas exige um controle químico rigoroso. O que acontece a seguir é uma maravilha da logística moderna. Em vez de frotas infinitas de caminhões a queimar gasóleo, muitas fábricas modernas utilizam um sistema de autoestradas de borracha. Correias transportadoras com quilômetros de comprimento estendem-se através de vales, colinas e corredores técnicos. Elas operam num circuito fechado, movendo calcário e argila da pedreira diretamente para o coração do complexo industrial, sem uma única paragem. É um rio contínuo de recursos, fluindo dia e noite. Quando os materiais chegam à fábrica, eles ainda são caóticos e variáveis. A natureza não cria rochas quimicamente perfeitas, mas o cimento exige perfeição. A solução é o sistema de homogeneização. Imagine um bolo gigante feito de pedra. Uma empilhadora espalha o material em centenas de camadas finas e arqueadas dentro de um enorme domo de armazenamento. Do outro lado, uma recuperadora corta a pilha verticalmente, recolhendo uma mistura de todas as camadas simultaneamente. Este processo simples, mas brilhante, elimina as imperfeições da natureza, garantindo que a mistura que entra na fábrica seja quimicamente estável, pronta para a transformação molecular. Agora, a escala muda do macro para o micro. A mistura de rochas estabilizada entra no sistema de dosagem, onde balanças automatizadas ajustam as proporções de calcário e argila com precisão de laboratório. O destino é a unidade de moagem, a etapa que consome mais energia elétrica de toda a fábrica. Aqui, o material enfrenta moinhos de rolos verticais, ou moinhos de bolas, cilindros de aço rotativos que parecem motores de naves espaciais. Dentro destas câmaras blindadas, rolos pesados ou milhares de bolas de aço colidem com a rocha. A pressão é imensa. Não se trata apenas de partir a pedra. Trata-se de aniquilar a sua estrutura física. O material é moído até se tornar um pó tão fino que cada partícula mede menos de 90 microns. Para se ter uma ideia, isso é mais fino do que a espessura de um fio de cabelo humano.
As fábricas modernas abandonaram a água nesta fase, utilizando moagem a seco para poupar energia, uma mudança crítica numa indústria que consome 8% de toda a eletricidade da China. O ar dentro da fábrica fica denso. Sensores a laser e sistemas SCADA monitorizam tudo em tempo real. A velocidade de rotação, a temperatura, a finura do pó. Se a mistura variar apenas uma fração de %, o computador ajusta as máquinas instantaneamente. O resultado é a farinha crua, um pó cinzento suave, inerte, que está prestes a entrar no inferno. Diante de nós ergue-se a torre de pré-aquecimento, uma estrutura de aço que se assemelha a um arranha-céu industrial. É aqui que a química acontece. A farinha crua é lançada no topo da torre e começa a cair através de uma série de ciclones gigantes. À medida que desce, ela encontra gases quentes que sobem do forno abaixo. Não é apenas uma queda, é um choque térmico. Em segundos, a temperatura do pó salta da temperatura ambiente para 850 graus Celsius. No coração da torre, no calcinador, o calcário começa a morrer e a renascer. Os carbonatos quebram-se, libertando dióxido de carbono e transformando-se em minerais reativos. Mas o calor tem um custo. Para alimentar esta besta térmica, a indústria recorre à reciclagem brutal. Pneus velhos de carros triturados em lascas são injetados nas chamas. Eles queimam a quase 540 graus Celsius, fornecendo energia vital e substituindo o carvão, reduzindo assim a pegada de carbono. A mistura superaquecida entra agora na peça central da fábrica, o forno rotativo. É um tubo de aço colossal, ligeiramente inclinado, que gira lentamente com um rugido profundo e constante. Lá dentro, a temperatura é um pesadelo controlado de 1180 a 1400 graus Celsius. É mais quente do que a lava de muitos vulcões. Nesta fornalha, a farinha crua derrete. Ela deixa de ser pó e torna-se um líquido viscoso, brilhando num vermelho incandescente. A química molecular altera-se fundamentalmente. O óxido de cálcio funde-se com silicatos e aluminatos para criar algo novo, clinker. Estas são as sementes do betão, nódulos duros, do tamanho de berlindes, que contêm a força latente para sustentar arranha-céus. Câmaras infravermelhas vigiam o interior do forno, garantindo que a chama, longa e penetrante, mantenha o calor exato. 1 grau a menos e o cimento falha. 1 grau a mais e o combustível é desperdiçado. É um equilíbrio precário mantido no meio de um furacão de fogo. O clinker sai do forno ainda a brilhar com um calor feroz, rolando como pedras de lava, mas a sua estrutura precisa de ser congelada no tempo. Ele cai imediatamente sobre uma grelha móvel no sistema de arrefecimento. De baixo, ventoinhas industriais sopram rajadas violentas de ar frio. O choque é instantâneo. A temperatura cai de mais de 1000 graus para algo que se pode tocar. O ar quente recuperado é enviado de volta para a torre, num ciclo de eficiência térmica, enquanto o clinker muda de cor, do vermelho vivo para um cinzento escuro e sem vida. Mas estas pedras duras ainda não são cimento. Elas precisam de uma última transformação. O clinker arrefecido é transportado para o moinho final, onde é misturado com um ingrediente secreto: gesso, cerca de 3 a 5% da mistura, e por vezes cinzas volantes. O gesso é o que impede o cimento de endurecer instantaneamente quando toca na água, dando tempo aos construtores para trabalharem. Dentro do moinho final, a violência recomeça. Bolas de aço esmagam o clinker e o gesso até que se tornem um pó ainda mais fino do que antes, atingindo uma finura de 4.500 Blaine. O barulho é constante, uma vibração que se sente nos ossos. O que sai do outro lado é o ouro cinzento, cimento Portland de alta qualidade. Sensores a laser analisam o pó em tempo real, verificando a umidade e a composição mineral. Apenas o pó que cumpre os padrões nacionais estritos segue em frente, o resto é rejeitado. O pó finalizado flui como água para os silos de armazenamento e, em seguida, para a área de embalagem. Aqui, a intervenção humana desaparece quase por completo. A automação assume o comando. Bicos de enchimento de alta velocidade injetam exatamente 50 kg de cimento em sacos vazios. Não 49, não 51,
Exatamente 50. A precisão é absoluta. As máquinas cospem 500 a 600 sacos por hora, um ritmo alucinante que desafia o olhar. Em fábricas de ponta, braços robóticos executam uma dança hipnótica. Eles agarram os sacos pesados e empilham-nos em paletes com geometria perfeita, 40 sacos por pilha, nem 1 milímetro fora do lugar. As luzes do armazém refletem no plástico que envolve as paletes, prontas para a expedição. Mas não podemos ignorar o preço deste progresso. Esta indústria é um gigante faminto, libertando mais de 820 milhões de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera todos os anos. É uma troca brutal. Ar limpo por infraestrutura rápida. E a China aceitou essa troca para manter a sua ascensão meteórica. O cimento sai da fábrica em caminhões ou comboios, dirigindo-se para centrais de betão, onde encontrará os seus parceiros finais, areia, pedra e água. Misturados nas proporções exatas, eles formam o betão líquido, o material mais consumido na Terra depois da água. Olhe para este pó cinzento na minha mão. Parece simples, sujo, banal. Mas não se deixe enganar. Este pó é o resultado de explosões calculadas, calor vulcânico e precisão microscópica. Foi este material que permitiu à China construir 40 mil quilômetros de linhas de comboio de alta velocidade e erguer cidades inteiras como Shenzhen numa única geração. É mais do que construção, é a conquista da natureza pela engenharia. Onde antes existia apenas rocha bruta e montanhas intransponíveis, agora existem pontes que atravessam oceanos e torres que tocam as nuvens. O mundo moderno não é feito de vidro ou aço. No seu núcleo, ele é feito disto. E tudo começa com uma pedra, uma explosão e um forno que queima mais quente do que o inferno.